Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Palmeiras. Palmeiras que perdeu em casa para o Atlético Paranaense 2-0. Rafael Veiga perdeu um pênalti, mas agora é virar a chave, focar na próxima partida. Meio de semana tem Libertadores contra o Independente Del Valle. E o Palmeiras, ele ano passado também não começou bem o começo do brasileiro, né? Mas a gente sabe qual foi o fim. Palmeiras acabou sendo campeão brasileiro porque o Palmeiras é time de chegada. Então, essa derrota não vai abalar, até porque foi na Arena Barueri, que não é o estádio do Palmeiras. Inclusive, Abel Ferreira reclamou muito sobre isso. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Poupou na Sul-Americana, foi isso? O Atlético na Sul-Americana, vamos falar a grande verdade aqui, pegou talvez o grupo mais fácil da competição. Então é mais que obrigação. Venceu o campeonato estadual como fez muito bem e já tinha feito na temporada passada e na Copa Sul-Americana sobrando. O meu ponto aqui, Renato, é o seguinte: não foi o Palmeiras que perdeu ontem. Foi o Atlético que ganhou. Ganhou bem. Ganhou bem. Quando eu vou falar, foi um amasso do Atlético, eu não acho que foi um amasso. Mas assim, você vencer a maior força do continente, fora de casa, independentemente se é Arena Barueri, Allianz Parque, não importa. Por mais que tenha aquele clima do Allianz Parque, da pressão. O Atlético não foi dominante, mas tampouco foi dominado. O Atlético, antes do pênalti, que para mim foi o lance do jogo, o lance crucial, porque assim, o Atlético ele tinha muitas vezes mais posse de bola e criou as principais oportunidades até o momento do pênalti. Desperdiçou, ora com o Coelho, ora com o Zapelli, ora com o Gamarra, que logo depois, quando ele perde aquele gol na cara do Everton, que faz uma defesaça, é pênalti bem marcado em cima do Endrick. E aí o Rafael Veiga bate e o Bento encaixa. E aí dá uma vitaminada no jogo, porque se aquela bola entra, eu não sei se o Atlético teria aquela motivação necessária para conseguir reverter o resultado. Então foi esse o lance crucial que colocou ou recolocou o Atlético novamente no jogo. E o Atlético ele foi um time tranquilo, organizado, bem postado, entendeu também o ponto forte do Atlético. Vou dar um exemplo: o Estevão é um baita jogador. O Estevão não tocou no caroço, não conseguiu jogar. O Atlético se portou muito bem na parte defensiva e o meio-campo com o Fernandinho. Olha, eu já cansei de falar e falam assim: você é clubista, que não sei o quê. O Fernandinho, que joga de futebol, é uma enormidade. E me arrisco a dizer, o Fernandinho está, no mínimo, entre os 3 maiores jogadores da história da Premier League. Não é pouca coisa, em relação aos brasileiros, é claro. Então o Atlético ele foi, talvez não dominante, mas não foi dominado, o que é muito raro uma equipe pegar a maior força do continente e conseguir não só jogar de igual para igual, e poderia ter vencido por mais gols, se não tivesse falhado na pontaria. O Atlético, vou falar o seguinte: se reforçar com umas 3, 4 peças na janela do segundo semestre, eu acho que esse time tem tudo para chegar e não ser o Botafogo, que faltou gás à reta final da temporada passada. É chegar até a 38ª com chances reais de título. E vale lembrar que já é a segunda derrota do Palmeiras na Arena Barueri neste Campeonato Brasileiro para o Inter. Foi a primeira, que poderia ter sido 2-0 se o Borré não desperdiçasse deixou um pênalti ali. E agora a gente viu que o Atlético Paranaense não só abriu o placar depois desse pênalti, como também ampliou o placar. Poderia ter feito o terceiro com 1 a menos, porque o Esquivel, não sei qual que é o melhor jeito de falar, Esquivel, não falar abrasileirar o negócio. Ele poderia, ter prejudicado o Atlético, não. O Atlético se segurou com um homem a menos e ainda fez um terceiro gol que não foi validado. Então foi pra cima, não teve uma postura de segurar resultado, pelo contrário. Agora, Everton, quero saber de você quem é que é o grande destaque dessa partida, porque o Fernandinho jogou muita bola, o Bento foi crucial, não só na defesa do pênalti, mas em outros lances. O Pablo estava muito ligado, Coelho voando. E aí, quem foi o melhor em campo pra você? Melhor em campo, Renata, um beijo, um abraço a todos. Melhor em campo foi um técnico chamado Cuca. O Cuca, ele já demonstrou em algumas circunstâncias. Ele foi desclassificado pelo Abel nos cruzamentos quando ainda estava no Atlético aqui, mas ele sempre foi um osso duro de roer para o Abel. E mais uma vez, ele armou o time de maneira tal a dificultar muito o jogo do Palmeiras. Então, para mim, o melhor em campo foi o técnico Cuca. Mais uma vez, contra o Abel, contra o poderoso Palmeiras, o time dele sobrou em campo. Então, a gente precisa sempre valorizar, porque o Cuca está na plataforma de cima, não é?
entre os treinadores brasileiros. E eu venho dizendo já há algum tempo sobre o Tite ser o nosso melhor treinador brasileiro, mas a continuar da maneira que as coisas estão caminhando, daqui a pouco o Cuca ultrapassa, porque faz um trabalho, mais uma vez, um trabalho de excelência no bom time do Atlético Paranaense. Agora, eu queria fazer só pensar uma situação aqui, Renata, que é a seguinte. Existe um amigo meu que fala sobre a importância dos gols. E existe a importância também do erro. O quanto um erro aponta o jogo para outra direção. Então, quando você tem um pênalti contra um adversário do gabarito do Atlético Paranaense, muito bem treinado pelo Cuca, e você perde esse pênalti, por mais que o Bento seja um goleiraço, isso também precisa ser colocado na conta do Veiga. Porque não é só criticar o Abel, achar que ele está de resenha, de churumela, porque está jogando em Barueri, porque o time está jogando nada, etc, etc. Você enche a bola quando o time atua pela Libertadores, vai contra o Atlético Paranaense, já não serve mais nada. Então, nós temos que também tirar um pouco da conta do Abel e colocar na conta de um jogador que tem um pênalti e 1-0 muda muito os rumos do jogo e ele erra esse pênalti. Então, o lance capital do jogo, para mim, foi o pênalti perdido pelo Veiga. Como ele é o principal jogador e referência do time, ele tem que ir lá e tem que guardar, Renata. Essa aí eu vou tirar da conta do Abel. Mas o Bento também fez uma defesaça, não é? Porque aí tem que dar mérito ao goleiro, porque foi um chute forte do Veiga, mas ele acerta o canto, faz a defesa. E se justifica a cada dia mais a condição do Bento na seleção brasileira. Tá vivendo um ótimo momento, é um grande goleiro. Logo, logo deve estar na Europa, é o caminho natural, não é, para esses goleiros que acabam tendo um destaque tão absoluto no futebol brasileiro. Agora, Ulisses, o Atlético Paranaense é um time que começou muito bem, não estava vencendo fora de casa, só para lembrar, perdeu para o Grêmio, empatou com o Juventude e agora vai e consegue esse resultado maiúsculo para cima do Palmeiras. Citado os nomes aí, Bento, goleiro espetacular. Ele pega, ele encaixa o pênalti. Foi forte a batida do Veiga, ele encaixa o pênalti. É que ele soltou a bola. Fora de série, fora as defesas que ele fez durante o jogo. Agora, Fernandinho, falar do Fernandinho, a gente vai falar, agora tem que falar do Cuca, né? Porque o que o Cuca fez? Ele amarrou os principais lances ofensivos do Palmeiras. Ele não deixou o Estevão jogar, ele teve uma marcação especial sobre o Endrick, sempre tinha 2 jogadores na sobra, um marcando o Estevão e outro na sobra, né? Então o Palmeiras não encontrava caminho de chegar no gol do time do Atlético Paranaense. Então o Cuca foi genial. O Cuca conseguiu amarrar o jogo, e não só amarrar o jogo, como buscava o contragolpe com qualidade. Entendeu? O terceiro gol, mesmo impedido, mostrava a força do Atlético no jogo, no contragolpe, não é? Com 10 jogadores em campo. Então, assim, eu vi um Atlético... o Abel tem culpa. Tem culpa também. Ele tira porque as alterações que ele fez... Tira o Luan pra colocar o Flávio. Mas ele tentou ganhar o jogo, né? Ele tentou ir pra cima com E muitas vezes deu certo, né? Se é outro treinador fazendo isso aí, já tá desgastando. Olha, onde nós chegamos, a culpa é do Abel. Ele tentou... Não, o Abel, o Abel... Isso é um absurdo. É um absurdo. O Abel, Ronaldo... Mas que ele desmaia falar isso. O Abel raramente, mas também erra. Ele também erra. O Abel. Não acredito. Mas assim, o que a gente observou foi o seguinte, aí ele tentou jogar o time pra cima com bola aérea pro Flaco Lopes, né? Mesmo isso não funcionou, né? Então a gente viu um Atlético, cara, eu fiquei surpreso com o Atlético, assim, o Fernandinho é um jogador fundamental, o Bento, eu não sei a janela o que vai ser, não pro Fernandinho, mais pro Bento, né, Renata? Que pode ir embora pra Europa, o Atlético vai perder muito com isso, mas é um time maravilhoso e vai brigar pelo título. E vai, não é elefante não, o Atlético Paranaense, o Furacão vai brigar pelo título. Agora, Chico, uma coisa que eu quero chamar a atenção também aqui é que a gente brinca muito com o Denilson, mas o Pablo fez um gol de bola parada. Como é que é? Ai, Pablo, daqui a pouco aparece, Negrão. Negrão. Tirar ele de lá também. Esse mesmo! E aí desvia no Veiga, que tava numa tarde infeliz. Primeiro perde o pênalti, a bola desvia nele, primeiro gol do Furacão, e aí começou a construção do resultado. O Pablo vai muito bem na referência, segurando os zagueiros, faz o gol, joga muito bem no Atlético. O Veiga, ele perde o pênalti, quase foi expulso, ainda desvia a bola nele. O Gustavo Gomes faz um gol contra. O Endrick, para mim, compromete, porque quando ele faz aquela falta, faltando segundos para terminar o primeiro tempo, por um revide de um lance que tinha acontecido no meio-campo, em que eu até não achei falta, mas ele ficou reclamando com o árbitro a marcação da falta. O que ele faz? Ele perde a cabeça, é moleque, tudo mais, mas perde a cabeça, faz uma falta completamente descabida. O grande problema, na entrada da área.
ele sem bola atinge o adversário e oferece uma possibilidade ao Atlético Paranaense. E aí deu azar ainda do Pablo ter feito o gol. Então, assim, Endrick, Veiga, Gomes, os 3 comprometeram. E o Palmeiras, como um todo, Quem não foi é bem. esse? Esse é outro Pablo? É outro, claro. Esse é outro. Esse é outro Pablo, mas o Pablo ali abre o placar e aí a gente pode colocar das duas formas, Renato. Eu acho que o Fernandinho foi o melhor em campo tecnicamente, mas o Bento foi decisivo. Quando ele pega aquele pênalti, realmente ele recoloca o Atlético no jogo e aí depois ainda dá a casualidade de sair o gol antes do intervalo. E realmente o Atlético foi muito cirúrgico, ele foi muito seguro da sua estratégia. O Palmeiras eu acho até que teve mais posse e volume em determinado momento no primeiro tempo. Só que as chances melhores eram do Atlético, porque a transição era muito rápida. O Fernandinho ligava com o Eric, a bola parava no Coelho e chegava no Everton. E se a gente olhar, o Bento trabalhou, mas o Everton também. Então o Atlético venceu por 2-0, mas em vários momentos gerou desconforto, gerou perigo e poderia ter vencido até por um placar maior, mesmo com um jogador a menos. E eu falei aqui pro Dê também que acho que pro Pablo a sombra do Mastriani foi muito boa, porque teve que melhorar, teve que ter mais performance para poder continuar no time, porque é um cara que entra e faz gol. Sim. Agora, e aí, você se preocupa com esse Atlético Paranaense? Olha, vários times que estão bem na temporada. O Atlético pode ser um bicho-papão, uma surpresa, hein, Sgarbi? É difícil elogiar o Atlético porque a gente tem um atleticano insuportável aqui no programa. Não, é que se vocês convivessem com esse cara, vocês iam ter noção do... É o seu melhor amigo e inimigo ao mesmo tempo. Perfeito, uma boa definição. Meu amigo inimigo. Seu casca de bala, né? É meu casca de bala, é. Só que a grande verdade é que chega de tratar o Atlético Paranaense... Não, é meu casca de bala. Mas chega... 6-2. Mas agora falando sério... Dono, é sextou. Só que chega de tratar o Atlético Paranaense aqui no cenário nacional do futebol brasileiro como coadjuvante. O Atlético de um tempo pra cá já é protagonista. Vai! Mas ele já passou muitas equipes que não enxergaram. Não, o Atlético é tratado muitas vezes aqui pelo eixo, no modo geral, como um time coadjuvante, não é mais. O Atlético de uns anos pra cá já ganhou Copa do Brasil, já ganhou Sul-Americana. Todos os anos chegou em final de Libertadores agora em 2022. Então é um time que, de uns anos pra cá, vem mostrando sua força, né? Tem um grande gestor que é o Petraglia, que tá nem aí, fala o que quer, faz o que quer lá e só que vem dando resultado nos últimos tempos, é isso. Do Palmeiras, pra mim, chega de desculpinha também. Porque toda a derrota do Palmeiras, e eu sou um fãzaço do Abel, pra mim, o maior treinador, um dos maiores da história do futebol brasileiro. Só que não tem como ter desculpa. O Palmeiras tem um baita elenco, tem um outro estádio para jogar quando o Allianz Parque não está disponível. A torcida também tem que começar a frequentar mais a Arena Barueri. Eu sei que não é tão atrativo quanto o Allianz, mas, pô, não dá para um jogo domingo, 4 da tarde, ter 12 mil torcedores, por exemplo. Mas não dá, Denato. Tem que marcar presença. Porque é mais um ano que o Palmeiras, eu tenho certeza, vai brigar pela liderança. No YouTube você vai responder se esse desvio de foco aí do Abel foi mais um estilo Ronaldo Giovanelli ou Renato Gaúcho. E a arbitragem, hein? E a arbitragem. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a partida entre Palmeiras e Atlético Paranaense. Verdão agora vira a chave, no meio de semana tem Libertadores da América. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.